Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou mostrar agora uma parte muito importante das funções aqui do sistema, que é toda a parte de controle de acesso. O que são acessos, né? Como o próprio nome diz, é aquilo que você consegue executar dentro do sistema. Nem todo sistema é funcional para todo mundo, então imagine que um técnico não precisa emitir vendas e um vendedor não precisa fechar uma OS, fazer uma requisição de mercadoria. Uma pessoa de compras não precisa emitir vendas, mas precisa dar entrada em mercadoria. E assim, de acordo com cada necessidade, com cada usuário que exerce uma função, essas funções têm ali os seus acessos pré-definidos dentro do sistema. Vem aqui no menu lateral, acessos. Os níveis são as funções, ou seja, eu atribuo um nível a uma função. Por exemplo, eu tenho o nível de vendedor. Então, todas aquelas funções que um vendedor precisa executar estarão liberadas. E aí, eu vou colocar um usuário dentro desse nível. O que é um usuário? Eu tenho um cadastro de funcionário. Cada funcionário tem um usuário. O cadastro de funcionários então, é um cadastro primário com informações da pessoa. O usuário é o cadastro desse funcionário para acesso ao sistema. E é através do usuário que ele vai acessar o sistema. E o usuário está sempre vinculado ao funcionário. E aí sim, esse usuário vai estar vinculado a um nível, de acordo com a função que ele exerce. Então, vamos supor que eu tenha um vendedor que é líder, certo? Esse cara, ele é líder comercial, então ele tem mais funções, ele precisa de mais acesso que um vendedor. Eu vou criar acesso de vendedor líder para essa pessoa. Sempre por acesso, não tem como eu individualizar esses acessos, ir lá de um determinado usuário e dar um acesso para ele. Não, os usuários, acessos são determinados pelo nível, vendedor livre. Para quê? Para estar criando um novo nível de acesso. E aí aqui sim eu tenho acesso, eu posso aqui nos três pontos expandir tudo, recolher, marcar todos ou desmarcar todos. E aqui eu faço a pesquisa do que eu quero. Então, se ele é vendedor líder, ele precisa de acesso à venda. Ou ele pode adicionar a venda, alterar, visualizar, exibir valor do serviço, cancelar. Então, aqui vai de acordo com o critério de vocês. Por exemplo, um vendedor pode não ter permissão para excluir uma venda. Um vendedor líder pode ter acesso a essa exclusão. Então, eu posso excluir, permitir que ele exclua até 1 hora, até 3, em qualquer data. Eu determino uma função e libero para ela as funções dentro do sistema, os acessos que ele precisa para executar essa função que ele vai exercer dentro da empresa. Então, eu tenho aqui nível técnico, eu preciso editar um nível. Eu tenho um botãozinho editar. Então, vamos testar os códigos. Então, você vai conseguir esse acesso via código também. Quando você utilizar alguma coisa do sistema, que você não tiver o acesso, ele vai te devolver com um alerta, e esse alerta é um código. Por exemplo, você não tem permissão para acessar tal campo. Código tal. Esse código pode ser digitado aqui no campo de pesquisa em nível e você vai ter acesso exatamente àquela função que você precisava fazer. Ou seja, esse código identifica o acesso que você precisa. Então, sempre que você solicitar um suporte, falar, olha, eu estou sem acesso, ou mesmo o seu gestor, você fala, olha, eu preciso do acesso, ele vai ver, vai pegar esse código, vai vir aqui, 44, eu preciso de acesso a vendas. Sou um vendedor, não tenho acesso a vendas. O cara vai vir, seu gestor, seu líder, seu responsável, técnico, vai vir aqui com esse código, procurar o que se refere, se é condizente com o que você está exercendo, e aí ele vai escolher se ele vai liberar ou não esse acesso. Para eu adicionar um usuário, aqui embaixo eu tenho os usuários desses níveis. Então, aqui em cima eu escolho o nível é aquilo que dá os acessos à pessoa, aos usuários. Eu posso selecionar aqui embaixo se eu quero buscar informações de todos os usuários, somente de administrativo, somente de back-office, somente de vendedores, suporte técnico, aquilo que você precisar, ou qualquer outro nível que você tenha criado. Para editar um usuário, eu tenho ações. Editar, para adicionar um novo usuário, adicionar um novo usuário. Você vai dar um nome para esse usuário, ele vai escolher uma senha, você vai escolher um nível. Muito importante aqui os técnicos estarem identificados corretamente, porque
Os técnicos têm, eles trabalham com mercadoria, com aquisição, transferência de mercadoria. Então, para liberar essas funções de estoque, transferência de mercadoria, é preciso estar identificado. E aí, de acordo com o preenchimento, ele já vai buscar as informações complementares. Lojas autorizadas. Se essa pessoa vai trabalhar com mais de uma loja, então ele é um técnico que ele atende a região das lojas de Iturama, Carneirinho, Limeira ou uma micro-região. O mesmo vale para substock. O que é um substock? Substock, ele é um estoque dentro da sua loja e controlar melhor assim, o estoque. Esse substock, ele pertence à loja, ele fiscalmente ele é um estoque da loja, só que ele fica separado em categorias aqui onde eu posso escolher movimentações específicas ou mesmo separar determinados produtos que podem ou não ser utilizados. Então, encaminhar o produto para uma manutenção, que é um substoque de manutenção, produtos de manutenção. Ele precisa ter acesso a esse substoque. Isso, vocês podem ver, ele pode ter acesso a outros técnicos e ele sempre vai ter acesso a ele. Vou editar aqui para vocês verem na prática. Então, editei, está aqui o Adriano, o Adriano é um técnico, funcionário Adriano, nome, CPF, e-mail. O Adriano tem acesso às lojas de Campinas, Campo Grande, Cuiabá e Curitiba, e ele tem acesso ao seu próprio estoque e ele não tem acesso ao subestoque. Espero que tenha ficado claro. Essa é uma função muito importante dentro do sistema. Se precisarem de ajuda, aqui na tela inicial vocês encontram os contatos do nosso suporte. É isso, um abraço e até a próxima.